Então, bom dia para todo mundo, para quem eu não vi. Aqui, ó, eu vou colocar para vocês. Tá todo mundo acompanhando junto comigo aqui o livro, ó? Vocês estão conseguindo enxergar? Beleza. O livro de vocês, ele vai começar falando de reinos africanos já. E ele vai falar sobre os reinos de Gana, Mali e Songhai, que nós falamos na aula passada. Quem me dá aí algumas palavras-chave sobre o conteúdo que a gente viu na aula passada de Gana, Mali e Songhai? Fala aí para mim. Palavras-chave. Bora, gente. Acorda aí. Hibridismo. Sobre Gana, Mali e Songhai. Vou colocar um aqui, hein? Ouro. O que mais? Movimenta, gente. Foram dominando o Hibridismo. território? Conquistas. Oi? Conquistas. Conquistas. Rota comercial. Conquistas. Rotas comerciais. O que mais? Hibridismo. Hibridismo cultural. Qual que é a religião ou o povo que influencia eles? Vocês se lembram? Islamismo. O islamismo. Então a gente vai ter islamismo. O que mais que a gente vai ter? Os nomes deles, né? A gente pode falar Gana, Mali, Songhai. Todos eles tiveram uma disputa de territórios e por isso eles conseguiram conquistar o território onde os outros povos que estavam envolvidos estavam vivendo, transformar aquilo num império, né? A gente pode dizer que houveram reinos. Olha o gato entrando. Entra na hora. Então a gente pode dizer que teve reinos e teve impérios. Quando eu falo de impérios ou de reinos, eu tenho que lembrar que é a dominação de outros povos ali na região, né? Então é muito interessante a gente pensar nisso. Um outro nome que ficou marcante foi o Mansa Sundiata Keita. Quem que foi esse cara? Quem foi esse cara? Uma pessoa que se tornou islamista. Foi um dos imperadores, né, um dos reis do Mali, e ele se tornou islâmico, e ele ficou conhecido, assim, internacionalmente por uma razão muito simples. Vocês se lembram qual foi? Ele que conseguiu tirar o rei de Gana? Tudo bem. É isso aí, mas não é a coisa mais importante, não. Ele ficou conhecido pelo mundo afora por causa da ostentação que ele teve em razão da distribuição de mãos de ouro por onde ele passava. Lembra que ele teve que ir a Meca porque ele se converteu ao islamismo? Então, no trajeto, ele fez como se fosse uma jornada de distribuição de riquezas para mostrar qual era o seu potencial, né? Para mostrar suas riquezas mesmo. Então, é muito interessante. O Sundiata Keita, ele fica famoso mesmo em vários relatos pelo mundo afora por causa da quantidade de ouro que esse povo tinha. Mas não era só ouro, eles tinham outras riquezas também. O sal era uma grande riqueza da região. E o comércio, as rotas comerciais, mais ainda, certo? Então, beleza. Eu acho que tá Professora, tranquilo. Você assimilou essa parte, tá beleza. Fala. o casamento também era uma palavra-chave? Casamento também é uma palavra-chave, só que a gente pode colocar o quê? Casamento intertribal. Casamento esse casamento intertribal, vocês lembram que era para fazer jogos de alianças, né? Que eles se casavam, os líderes, eles se casavam, principalmente o rei de Gana, né? Eles se casavam com os líderes dos outros povos para poder manter a lealdade deles, para mostrar a lealdade dele em relação a esses povos também, para que ele tivesse realmente uma legítima liderança, né? Que as pessoas aceitassem o seu comando. E isso era interessante. Então a gente pode falar de casamento intertribal, que é bem legal. Deixa eu ver se a gente esqueceu de alguma palavra aqui que a gente pode colocar. Os nomes das cidades eu não vou cobrar de vocês, tá? Fiquem tranquilos. Gaô, Timbuktu, Djenê, não preciso lembrar disso. Só tem que lembrar da importância
desses três povos e que eles tinham capitais super movimentadas, super modernas, já nessa época que é muito, muito tempo atrás, tá? Aí a gente vai entrar aqui, ó, nos Iorubás. Olha que bacana. Esse povo aqui, ele vai ser de uma região, quer ver? Não dá pra ver direito nesse mapa aí, não. Se você tiver com seu livro na mão, você vai conseguir ver melhor. A África, ela tem uma curvinha, quer ver? Lá vai eu com os meus mapas. A África, ela tem uma curvinha. Ela tem uma parte que vem até aqui, ó. E depois ela desce. Lá na África, essa região aqui é a região onde vai surgir o povo Iorubá, tá? Esse povo Songhai, Gana, Mali, eles surgem mais ou menos aqui, que é a Costa do Ouro. Então a gente vai ter Gana, Mali e Songhai nessa região, que é um pouquinho mais abaixo. Eles até podiam ter contato entre si, tá? Qual a principal característica que a gente vai assimilar desse povo? A gente vai assimilar a religiosidade, a gente vai assimilar a alegria, os valores, tudo isso vem para nós, né? E é muito interessante porque essa mistura cultural que se tornou o Brasil, ela é fruto de muitos e muitos e muitos povos africanos. Porque se vocês perceberem, assim, na realidade, a gente vai ter uma quantidade muito maior de negros africanos vindo para cá, na época da colônia, do que de próprios brancos. Então, a gente vai ter uma quantidade muito grande de africanos e uma quantidade pequena de brancos. Os indígenas, quando eles estavam perto, era uma coisa muito rara, mas quando eles estavam perto, eles também influenciaram muito a nossa cultura. Qual que é a questão? Os indígenas geralmente estavam fugindo e se escondendo no meio das matas, né? Enquanto os africanos estavam aqui, eram obrigados a se submeter a essa imposição cultural, né? E também a essa imposição física, esse domínio físico mesmo, essa agressividade, tá? Então, ó, vamos falar um pouquinho deles em sua origem, tá? A gente vai ter aqui, ó, os povos Iorubás, então a gente começa aqui na página 9, quem tiver com o livro já pega, tá? Aí tá escrito assim, ó, chama-se de Iorubá o conjunto de povos distintos, unidos por semelhanças linguísticas e culturais. Então, quando eu falo em Iorubá, eu não falo um povo de uma região, eu falo de diversos povos que usam a mesma língua. É a mesma coisa que a gente fala assim, ó, povos latinos. Quem são os povos latinos? São os povos que derivam da língua latim. Então, por exemplo, o português, o espanhol, o francês, tudo isso, o italiano, e assim por diante, tudo isso é latim. É como se Iorubá fosse a mesma coisa. Iorubá é como se fosse uma ideia de tronco cultural, de tronco linguístico. E todo mundo que utiliza dessa base linguística é chamado de Iorubá, beleza? Então, quando eu falo de Iorubá, eu não falo de um povo. Eu falo de vários povos que têm uma língua similar, uma língua bem parecida. Beleza? Então, ó, eles surgem nessa região aqui. Uma coisa que é muito comum a gente ouvir falar é de Ilé-Ifé, que é uma cidade que é base para eles. Ilé-Ifé é uma cidade muito importante, assim como Oiô. Então, são duas cidades que vão marcar a cultura dos Iorubás, tá? O que vai acontecer aqui, ó, entre esses povos, que vai marcá-los antes deles virem para o Brasil? Olha só. Eles eram povos comuns que viviam ali na região da África, que era menos desértica, então eles estavam vivendo numa região que era um pouco mais irrigada, eles conseguiam produzir as coisas que a gente mais conhece aqui, que influencia a nossa cultura, feijão, milho, dendê, essas coisas da comida baiana, vamos dizer assim, eles já produziam lá na África, e eles tinham um perfil de cultura de acumulação. Então, eles plantavam os grãos e acumulavam para o próximo ano, né? É a mesma coisa que os egípcios vão fazer também, tá? Então, eles vão fazer uma espécie de produção que vai ser em larga escala para poderem acumular para o ano seguinte. Então, isso era muito comum entre eles. Então, olha só aqui, ó. As diversas comunidades iorubás não tinham uma unidade nem formavam um reino centralizado. É o que eu falei. O que é comum entre eles é a língua, beleza, galera? Então, eles têm, assim, ó, como se fossem várias cidades-estado. A gente não chama de cidades-estado porque não é o perfil da África, é como se fossem tribos, tá? Mas é como se fossem as várias cidades-estado que a gente estudou da Grécia, por exemplo, cada uma com sua forma de viver, com sua política, etc. Só que existiam coisas em comum entre eles. Que coisas em comuns eram essas? Algumas questões culturais, a religiosidade e a língua.
tá bom? Então, eles partilhavam de crenças em comuns. Essa crença da cidade de Lei e Fé é muito engraçada. Ela fala sobre ela ser o umbigo do universo. Elas falam que essa lenda de Lei e Fé, ela fala que tudo surgiu através dessa cidade. Então, tipo assim, é como se essa cidade tivesse dado origem a todas as outras coisas no mundo. São as mitologias, né, africanas. Assim como a gente tem as mitologias gregas, as mitologias romanas, mitologias nórdicas, os africanos eles vão ter uma série de mitologias e elas vão chegar pra gente. As que chegaram principalmente foram as mitologias vinculadas aos orixás, ao candomblé e à umbanda, né? Que é a influência principal cultural que a gente vai ter desse povo. Então, ó, na crença da cidade de Lei e Fé, olha só, vamos ler essa parte aqui, ó. Na crença, o Deus Supremo, Olodumaré, teria sido responsável pelo surgimento da cidade, que se destaca em relação a todas as outras, abrigando mais de 20 mil pessoas. Por volta do século XII, Benin, outra cidade importante de Yorubá, deu origem a um reino que se destacou pelas relações comerciais. Nele, eram comercializados diversos produtos e até mesmo escravizados, largamente adquiridos pelos comerciantes europeus no século XVI ao XIX. Ô, gente, vocês sabiam que entre os africanos já existia escravidão, né? A gente chegou a comentar isso algumas vezes. Não pode esquecer que escravidão não é uma invenção dos brasileiros, ou melhor, dos portugueses, ao trazê-los para cá para o Brasil. A gente tem que lembrar que a escravidão é algo que existe há muitos e muitos e muitos anos e não tinha nada a ver com a cor. Existiam negros escravizando negros, existiam brancos escravizando brancos, né? Quem inaugura essa ideia de que existe superioridade racial ou inferioridade racial para escravizar alguém que não é da sua cor, aí sim, isso é coisa de português aqui no Brasil, tá? Mas é muito interessante a gente ver como que a cultura vai ser influenciada. Porque, por exemplo, o candomblé, olha só, ele vai ser o legado religioso. Esses aqui, esses desenhos que tem aqui do lado, eles são desenhos de Iemanjá, à esquerda, que é essa aqui, e como chama o nome dela? Oxum, que é das águas doces, né? Então aqui é água salgada, aqui é água doce. Essas duas orixás são as mais famosas que existem aqui no Brasil, mas existem outros, existem Ogum, existe alguns são responsáveis pela floresta, alguns são responsáveis pelo comportamento humano. Então são orixás que são vinculados à natureza, né? Então eles vão influenciar profundamente a vida das pessoas africanas. Eles já existem na África e são muitos mesmo. Vamos dizer que sejam mais de 100 orixás que existem lá na África, nesses cultos originais. O que aconteceu? Esses orixás, eles não vieram todos para o Brasil, vieram só alguns principais, que eles dizem, né, principais, e aí eles vão passar a influenciar a nossa cultura. Vai ser fundado aqui o candomblé e a umbanda, que são duas religiões muito diferentes, mas a galera acha que é a mesma coisa. O candomblé, ele pega a essência mesmo daquilo que é africano. Ele vem com a ideia de trazer a crença africana, enquanto a umbanda, ela é uma mistura, né? Ela vai pegar a crença africana e vai misturar com as crenças que já existem aqui, que são católicas em predominância. Então, por exemplo, na Umbanda, utiliza-se, ao mesmo tempo que utiliza-se o nome dos orixás, utiliza-se os termos católicos que eles conseguiram assimilar. Como assim? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, né? Vamos dizer que seja Santa Bárbara. Santa Bárbara é uma santa inteligente, é uma santa, vamos dizer assim, vinculada ao raciocínio, ao pensamento. E aí essa santa vai ser vinculada a um orixá específico. E aí, para que não haja perseguição aos africanos que estão cultuando os orixás na época em que eles chegaram aqui, eles vão chamar de Santa Bárbara o orixá que é mais parecido com ela. E eles vão começar a utilizar isso que a gente chama de hibridismo religioso. Isso vai acabar dando origem ali, trazendo à tona a ideia da Umbanda, tá? Então, o candomblé, ele preserva muito essas crenças originais. É muito mais africana, é muito mais tribal. Enquanto a Umbanda, ela é uma adaptação, né, voltada para essa hibridização, essa mistura cultural entre os africanos e os brasileiros mesmo, no caso ali, os portugueses católicos, certo? Você já tinha ouvido falar de orixás ou tem costume de ouvir falar em orixás e sabe o que significa? Cri, cri.
Eu já ouvi falar. mas não sabe o que significa. Não sei muito bem, não. A gente entende melhor quando a gente fala de santo católico, né? O santo católico, ele é o quê? Você sabe o que aconteceu para ele virar santo? Depois Ele dele fez algum morrer, O milagre? santo tem que ter feito um milagre. E, na verdade, a gente vai ter que passar. Aliás, essa pessoa, né, que morreu, ela vai ser considerada importante pela religião, e ela vai passar por uma série de ritos lá, né, para ser considerada santa, de acordo com as suas práticas. Que aconteceram durante a sua vida, de acordo com algum milagre que ela realizou, em vida ou depois da morte, e assim por diante, né? Então, eles passam por estudos, não é? Então, eles vão passando por etapas dentro da Igreja Católica para chegar à posição de santos, né? Isso aconteceu com muitas pessoas. A gente tem um monte de santo que são pessoas que viveram e depois morreram e foram consideradas muito importantes para a religião. Os orixás, eles não têm esse perfil. Os orixás, eles não são pessoas que vieram, morreram e depois se tornaram importantes, né? Eles são como se fossem símbolos de elementos da natureza. É muito diferente. Por quê? Por exemplo, igual vocês leram aqui, ó. A gente vai ter a Oxum e a Iemanjá. Essas duas orixás são femininas e elas são responsáveis pelas águas, a água doce e a água salgada. Veja como é muito diferente se a gente pega em relação ao santo. O santo é uma pessoa que existiu e ela fez um milagre e ela vai ser considerada importante pelas pessoas, tá? E pela religião. Os orixás não. Os orixás reconhecem a importância da natureza, né? Não o orixá em si, as pessoas, né, do candomblé. Elas reconhecem a importância da natureza, dos elementos da natureza, da água salgada, da água doce, da terra, da floresta, e da chuva, e assim por diante. Então, eles reconhecem a importância desses elementos da natureza, reconhecem a energia que está envolvida nessas questões, e aí dão um nome para eles. E aí esse nome vai ser simplesmente para representar a natureza. Então, por exemplo, na verdade, Iemanjá é o mar. Não é uma mulher. A Iemanjá, ela não é essa mulher que é representada aí com desenhos de corpo humano. Na verdade, ela é para eles o mar. Essa energia do mar, como que o mar se comporta. Aí o mar ele pode ser agressivo, mas ele pode ser calmaria. Então eles pegam essa energia, esse comportamento da natureza e transformam em um ser. E esse ser é o orixá. Entenderam? Então é muito mais vinculado a os elementos da natureza e eles são alinhados com o comportamento humano. Então, por exemplo, se eu tenho um espírito da floresta lá, que eu não vou saber falar o nome de todos os orixás para vocês, mas vamos dizer que eu tenho um espírito da floresta. Aí eu vou transformar esse espírito da floresta, em um orixá. Ele vai representar o quê? Ele vai representar a liberdade, ele vai representar a beleza da natureza, ele vai representar nascimento das plantas, né? Nascimento e morte das plantas. Então, tem muitas representações, certo? Então, na verdade, não são pessoas, é como se fosse energias ou espíritos da natureza, que são os orixás. Beleza? Entenderam a diferença? Sim. sim. E aí, Sim. esses orixás, o que eles vão fazer? Eles vão ser o contato do ser humano com o divino. Porque é como se as pessoas que acreditam no candomblé e na umbanda, e os povos originários africanos, na época, né, quando eles vieram para cá, e até hoje, é como se eles acreditassem que os orixás fossem uma ponte, né? Essas energias da água, do vento, da floresta, não sei o quê, fossem as formas que eles tinham de lidar com o divino. E não é muito diferente disso mesmo, não, né? Se você for imaginar, se a gente imagina que tudo isso é criação de Deus, né? Então a gente tem um contato com Deus lidando com a natureza. É isso que eles imaginavam, tá? E aí, esse contato que eles tinham com o orixá era uma forma de chegar ao divino, de alcançar esse ser supremo, né? E aí, várias pessoas foram se formando para serem religiosos e ter esse contato com os orixás. Em algumas religiões, utiliza-se o termo incorporação para falar que os orixás estão ali, a energia daquele orixá chegou, né? Então, esses termos eles são utilizados, mas
Lembrando, eles não são pessoas, tá? Então, beleza. Então, as crenças nos orixás chegaram junto com esses africanos que vieram na época da colonização em forma de escravidão. E eles tinham muita dificuldade de realizar seus cultos. Vocês devem imaginar, porque imagina, né? Você tá bem ali num país que é completamente católico, que só aceita o catolicismo, e aí, de repente, você quer realizar cultos que são considerados cultos agressivos à religião católica na época, né? Que são cultos africanos. Então, eles foram proibidos de fazer muita coisa, e por isso surge a Umbanda como uma forma de alinhar e fingir que não está acontecendo nada. Eles estavam fingindo que estavam celebrando para alguns santos, porque eles fingiam que, por exemplo, um orixá era um santo. Isso é o hibridismo cultural, tá? Mas isso foi uma coisa que é importante a gente estudar, porque é um legado religioso importante. A gente, por exemplo, eu não sei se tem alguém na sala de vocês que é do Candomblé e da Umbanda, mas é muito interessante da gente falar que hoje existe uma maior aceitação, apesar de ter gente que ainda entra em terreiro e sai quebrando as coisas das pessoas, né? Hoje existe uma maior aceitação em relação à religião, né? O preconceito sempre existiu e sempre vai existir enquanto houver essa diferença social, enquanto houver essa diferença de raças e classes, né? Mas, ainda assim, existe uma superação desses preconceitos. As pessoas agora lidam melhor com essa questão. Então, ó, só para esse ir além aqui, porque eu acho bem, bem legal a historinha, assim, ó. Os iorubás foram trazidos de forma violenta para o Brasil entre os séculos XVI e XIX. Eles atravessaram o Oceano Atlântico em navios negreiros e foram vendidos nos portos brasileiros como mercadoria, sendo em seguida obrigados a executar os mais variados tipos de trabalho. Mesmo com toda a violência sofrida, eles procuraram preservar muito da sua cultura. Quando isso não era possível, tentavam mesclar seus hábitos e costumes com a cultura local. Um exemplo dessa mistura está nas origens do candomblé, uma religião na qual estão contidos elementos africanos e luso-brasileiros. Luso é Portugal, tá, gente? Vem de Portugal. Portugueses brasileiros. O candomblé baseia-se nas tradições iorubás e do culto dos orixás. Existem relatos de religiões que cultuavam essas divindades no Brasil desde o século XVIII, mas foi no século XIX, especialmente na Bahia, que essas religiões passaram a ser chamadas de candomblé. Enquanto na África o culto dos orixás associava determinadas divindades a certos povos ou grupos étnicos, no Brasil ocorreram trocas culturais entre esse culto e outras religiões, como o cristianismo. Assim, certos orixás foram associados a determinados santos católicos. São os casos, por exemplo, de Oxóssi, que é o orixá da caça, associado a São Jorge, e Iemanjá, orixá dos mares e oceanos, associado a Nossa Senhora da Conceição. É o que a gente estava falando do hibridismo. O candomblé foi bastante perseguido pelas autoridades públicas desde o século XIX, em decorrência, sobretudo, da influência cristã no Brasil. Seus praticantes eram frequentemente presos e perseguidos pela polícia e por outras autoridades. Atualmente, embora não existam restrições explícitas quanto às práticas da religião africana, ou afro-brasileira, os seus adeptos sofrem ainda com atitudes discriminatórias. Gente, tem pouquíssimo tempo que saiu no jornal relatos das pessoas, né, que são muito beatas, né, entrando dentro dos terreiros para quebrar as guias, né, aqueles colares que a galera do candomblé usa, para quebrar santo, para destruir o terreiro. E isso é uma agressão à cultura, né, como se a gente não fosse fruto dessa mistura cultural, como se a África não estivesse dentro do Brasil em razão dessa escravidão, né. Então é muito importante a gente aprender a lidar com essas questões. Lucas Joaquim chegou no meio da aula. Bom dia, Lucas! Você acordou mais tarde? Vamos voltar. Beleza. Aí, então, acabamos o povo Yorubá. Então, quando eu penso no povo Yorubá, vocês têm que vir uma coisa na cabeça de vocês. Orixá, candomblé, influência no Brasil, tá? Então, lembrem dessas coisas. Esse é o legado que a gente teve dos Yorubás, tá? Os orixás. Agora, quando eu falo de Banto, tá vendo essa parte toda que tá roxinha aqui no mapa? Banto é todo mundo que segue o mesmo tronco linguístico. Então, é praticamente toda a África subsaariana. Olha pra você ver a quantidade de espaços preenchidos pelo roxinho aí.
tá? Então, os povos bantus é o quê? A maioria da população da África subsaariana. Então, no meu mapinha, se eu tenho que desenhar um mapinha, isso aqui tudo é praticamente povo banto, tá? Claro que a gente vai ter algumas manchas, como vocês estão vendo aqui no mapa, essa região aqui, ó, ela é outro povo e tal, mas, de maneira geral, a gente vai ter uma quantidade muito maior de povos bantus nessa região. O que é ser banto? Não é ser o mesmo povo, não é ter um império dominar todo mundo, igual a gente viu Gana, Ali e Songhai. Ser banto é ter a mesma língua. É o mesmo princípio que a gente estava vendo agora dos Yorubás. Os Yorubás, eles têm um princípio linguístico parecido e uma cultura parecida, mas eles são povos diferentes. Aqui também, a gente vai ter tronco linguístico. Então, são povos completamente diferentes. Tem povo vivendo na floresta, tem povo vivendo na savana, tem povo vivendo não sei o quê. Eles todos são muito diferentes, com culturas diferentes, estilos de vida diferentes, mas eles têm a linguagem comum. Então, o povo banto é o quê? É um tronco linguístico africano, beleza? É comum, todo mundo fala mais ou menos a mesma língua nessa região, com algumas variações. Não é um tronco étnico, porque a gente vai ter os pigmeus, que são pequenininhos, esqueci o nome dos grandões. Mas vamos imaginar que tem várias etnias na África, e aí a gente vai ter os Tutsis, os Hutus, não sei o quê, os pigmeus, e cada um com a sua cultura, a sua característica, a sua conformação física. Uns moram na floresta, outros moram na cidade, outros moram na savana, outros são tribos, outros são cidades, outros são urbanos, outros são rurais. Porém, todos eles têm o tronco linguístico em comum, tá? Não é uma divisão étnica, é uma divisão linguística, beleza? Então, ó, aí aqui vai falar um pouquinho da origem dos idiomas dos bantus, né? Mas isso não nos interessa muito. Vai falar que os pesquisadores acreditam que que entre 2.000 e 3.000 anos atrás, os primeiros falantes dessas línguas começaram a se espalhar por outras regiões da África. Isso fez com que todo mundo ali na região falasse esse tronco linguístico por volta do século XIII, estava todo mundo falando. É só para te dar uma ideia de como que essa língua se espalhou com tanta facilidade, né? Não é tanta facilidade. Vamos combinar que é muito tempo, né? Do século XIII em diante, começa a ter essa expansão. Esses povos deram origem a diferentes formas de organização social. Algumas se tornaram sociedades de caçadores-coletores, sociedades que dependiam de atividade agrícola ou do comércio, é o que a gente estava falando. Cada uma delas é bem diferente entre si. Só que a gente vai ter alguns povos que vão se destacar, tá? Aqui, ó, a gente vai ter o reino do Manicongo, o Império Rosui e o Império Monomotapa. Vocês vão ver que vão ter separadinhas essas organizações aí pra frente. Todos eles são ali do tronco Banto. Então, a gente tem que perceber que eles são profundamente diferentes, mas todos eles falam mais ou menos a mesma língua, tá? Então, olha só o que ele tá falando sobre eles aqui, ó. Isso é um fator que contribuiu para a expansão. Um fator que contribuiu para a expansão dos bantos foi o modo como eles praticavam a agricultura e a pecuária. Faziam uso de grandes espaços de pastagens dos animais e criavam e também precisavam trocar frequentemente de solo onde plantavam seus alimentos. O que eles querem dizer com isso? Se eu estou aqui e aí eu faço pecuária extensiva, que é aquela que eu levo meu animal para longe, depois eu volto com ele, ou eu estou desgastando muito meu solo aqui plantando só milho, eu preciso mudar de solo para esse milho continuar rico em nutrientes. Então eles saíam de onde eles estavam, levavam o gado circulava, pastava, aí voltava. Além disso, eu posso escolher uma outra região de plantio. Se eu plantava aqui, eu vou passar a plantar aqui, porque eu preciso variar o meu solo. E é isso que começou a expandir essa cultura e essa linguagem dos bantus, porque eles estavam mudando de lugar, né? A língua tem origem numa região e ela começa a mudar de lugar por causa dessas necessidades de mudança que as pessoas realizavam por causa da prática da pecuária extensiva e também da agricultura. Então, como que a língua chega nos outros lugares? Por causa dessa característica de ficarem circulando por causa de plantio e criação de gado. Beleza? Devido a essa prática, eles se deslocavam por diversos territórios. Em alguns casos, os bantos se misturavam aos povos de outras localidades. É isso que vai acontecer, né? Então, a gente vai ver ali algumas culturas que vão surgir depois, através dessa mistura, né,
das culturas locais com a cultura dos bantus. Então, ó, entre os reinos bantus, um dos mais conhecidos é o do Congo. Vocês já devem ter ouvido falar do reino do Congo, né? Cuja capital, Mbanza Congo, chegou a ter cerca de 100 mil pessoas no final do século XV. Com um poderoso exército, o reino do Congo travou algumas guerras visando ampliar o seu território. Olha para vocês verem como é diferente, né, o perfil de algumas culturas. Mas eles vão sempre ter o perfil guerreiro de manter seu território e de ampliá-lo, né? Nele era comum a escravidão, pela qual prisioneiros de guerra e criminosos se tornavam escravos. Esse povo professava o animismo. Ah, isso que eu queria falar para vocês. O que a palavra animismo significa? Olha só, é uma crença religiosa em que se atribuem características humanas a elementos da natureza, como as águas, o céu e as florestas. O que os orixás são, aquilo que eu expliquei para vocês? Eles são exatamente isso. Então, as águas, elas recebem um orixá para elas e elas têm atribuídas às águas algumas características humanas. Então, por exemplo, vamos imaginar que seja suavidade das águas. Aí a gente pega a orixá das águas e fala assim, ó, a orixá das águas tem esse perfil de suavidade. Porque eles pegaram essa característica dos elementos da natureza, da água em si, das emoções. É uma orixá que está ligada às emoções, porque as águas estão ligadas às emoções. E aí eles vão pegar características humanas e atribuir à natureza e transformar isso no orixá. Então, o orixá é o quê? A mistura da característica humana com a característica do elemento da natureza, juntou e virou o orixá. Isso é animismo. O animismo é juntar essas questões. Tanto animais, quanto vegetais, quanto minerais, quanto etc, né? Eles pegam essas características e vão juntar num ser que vai ser místico para eles, né? A cultura banto também se disseminou pelo Brasil, já que muitos dos povos que foram capturados e escravizados pelos europeus e trazidos para cá eram falantes de línguas bantas. Com isso, as práticas culturais desses povos mesclaram-se aos nossos hábitos. Então, quem são os principais povos que vieram para cá? Bantus e iorubás. Bantus porque eles eram a maioria na África. E iorubás porque foi uma região de onde os portugueses coletaram muitos africanos para trazer para cá. Então, lembrando de algumas palavras-chave, então, dos bantus e dos iorubás, para a gente colocar no quadro, igual a gente fez com o pessoal de Gana, Mali e Songário. Eu vou colocar uma e vocês colocam as outras, tá? Então, vamos lá. Orixá. Orixás. Me fala mais uma. Candomblé. Olodumare. Candomblé. Você sabe que Banda. falou foi o Samuel, né? Olodumaré. Olodumaré é a mesma coisa que o nosso Deus, né? É como se fosse o Deus Supremo, Criador, tá? Eles têm essas outras Banda. divindades, mas Olodumaré é o Deus. Quem falou aí? O Henrique. Pode falar, Henrique. O Banda. Umbanda. Espirrei. Não é corona, gente. O que mais? A língua. A língua que eles falavam. A língua. Lei. Então, é um tronco linguístico. Então, a gente vai ter o tronco iorubá e a gente vai ter o tronco banto. Professor. O que mais? Ilê. Ilé. Ilé. Ifé. Ilé e Ifé Iemanjá. é uma cidade que é o umbigo do mundo para eles, né? Que foi criada por Olodumaré e ela começou a dali surgiram as outras coisas e ela se tornou a principal cidade para aquele povo. Que mais? Iemanjá. Iemanjá. A gente vai ter Iemanjá como um símbolo dos iorixás, né? Iemanjá ou Iemanjá. E a gente vai ter Xangô, Oxóssi. Todos eles são orixás e são importantes para a cultura iorubá, que veio para cá e se transformou em candomblé e umbanda, né? Então, o povo que vem para cá, ele passou a criar formas de continuar cultuando as suas crenças, né? E isso se transformou em duas religiões principais. Existem outras por aí, mas aquelas que são as principais mesmo são
o candomblé e a umbanda. E dentro delas existem várias linhas, assim, de pensamento, né? Olha o legado banto aqui, só pra gente fechar os bantos, ó. É grande o legado dos bantos na cultura brasileira. Muitas palavras do nosso vocabulário são de origem banta, como quitanda, moleque. Hoje a gente nem pensa nisso, né? Mas olha pra vocês verem. Quitanda, moleque, marimbondo, caçula, tanga, minhoca. Também vieram com os bantos diversos alimentos da nossa culinária, como angu, quiabo, munguzá. Isso eu não vou saber o que é isso, não. O legado banto ainda pode ser observado em várias festas e danças do país. Uma delas é a congada, uma festa que mistura muitas danças africanas com os rituais do catolicismo, realizando uma encenação da coroação dos reis do Congo. Então, a música brasileira também é muito marcada pela África, né, em razão dos instrumentos que são utilizados, né? A cuia, o ganzá, o reco-reco, o próprio samba, ritmo musical que hoje é um dos símbolos do Brasil, tem raízes africanas de origem banta. Ô, gente, tudo que vocês imaginarem de mais legal que existe vem de origem africana. Inclusive, se a gente for pensar assim mais profundamente, a maioria dos estilos musicais, eles vêm com origem africana. Então, a gente fala do samba porque é o ritmo brasileiro, né? Isso foi criado aqui por africanos logo depois do fim da escravidão. Desenvolveu-se essa cultura musical que é o samba. Mas, se você for pensar em todas as outras, o reggae, o pop, o rock, o soul, e assim por diante, muitas outras, o funk, tudo isso tem origem africana, né? Porque o povo que gosta de música, que gosta de dançar. E aí isso vai influenciar todo mundo. Se a gente for pegar só influência europeia, a gente estava aqui tocando piano, a moda clássica, em todas as regiões do Brasil. A gente estava tocando, sei lá, flauta, né, com influências europeias, né, mas não, a gente é muito mais voltado para o tamborzão, né, então a gente vai ter instrumentos musicais que são muito africanizados, então a gente vai ter influência na música, o axé, né, então são muitas questões. E aí, gente, antes da nossa aula acabar, eu não vou nem fazer essas questões aqui com vocês, não, mas se vocês tiverem tempo, vocês fazem, já que vocês estão acabando agora as questões de avaliação, vocês já podem ir fazendo as atividades, porque daqui a pouco eu vou cobrar. A gente vai ter Império Monomotapa, eu vou passar aqui só para vocês verem. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A gente vai ter o Império Monomotapa, que é Banto também. A gente vai ter o Império Rosui. E a gente vai ter o Império... Tem mais um aqui. Cadê? O Império Monomotapa, o Rosui, tá faltando um. Peraí. Deixa eu ver. Pode falar, quem me chamou? Ah, não vai ter aqui, mas é legal, tá? Oi. Você pode repetir? O que? O nome? É. Mas eles estão no seu livro, meu amor. Não preciso repetir, não, aqui, ó. Vou mostrar pra você de Ah, novo. tá. Eles estão no seu livro. É porque do povo banto, a gente vai ter alguns que são mais importantes, né? Não que sejam mais importantes em relação aos outros, mas que vão ter mais destaque em seu desenvolvimento. Obrigada. É o Império Monomotapa. Aqui, olha para vocês verem, ó. Um dos grandes impérios formados pelo povo de língua banta foi o Monomotapa. Ele vai vir nessa região aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar no mapa. Ele vai vir aqui, ó. Do outro lado. Então, se você pensa naquele mapa maravilhoso que eu sei desenhar, ele vai estar aqui, ó. Então, o Império Monomotapa, ele vai ser nessa região aqui, ó. Ele vai ser do outro lado. O Brasil, ele pega muito mais pessoas que estão no lado atlântico, né? Para ser escravizado. Mas, mesmo assim, tem gente dessa galera que chega no Brasil também, porque eles não vão se limitar a regionalidades, não. Vão pegar de onde vier. Eles vão chegar aqui no Império Monomotapa, tá? Então, a gente vai ter o Império Monomotapa e o Império Rosui pra gente falar na próxima aula. Oi. Professora, Pode falar. você pode me explicar de novo a parte de Umbanda? Explico. Você quer saber a diferença dele pro candomblé? Isso? Tá. Então vamos lá. Rapidinho, antes da gente fechar. Então a gente vai ter aqui, ó, Umbanda.
e candomblé. Qual que é a base da crença deles, tá? Qual que é a base da interpretação religiosa deles? Os orixás, dos dois. Os orixás. E o que são os orixás? Eles são elementos da natureza que vão ser condensados ali num ser, junto com as características humanas. Então, é a mistura de humano com elementos da natureza. Ela vai ser base para essas duas religiões. Só que qual que é a principal questão? O candomblé, ele vai ser mais tribal. Ele vai ser mais africano. Em que sentido? Ele vai vir e, apesar dele se adaptar, porque tudo que muda de lugar e passa o tempo também, se adapta. Só que ele vai ter mais a cultura africana preservada. Apesar dele também ter o vínculo com santos, etc., ele também vai se transformar. A Umbanda, não. A Umbanda, ela vai preservar as crenças principais com relação aos orixás, mas ela vai ser muito mais ampla. Ela vai se misturar com questões indígenas, ela vai se misturar com questões católicas, ela vai ser muito mais adaptada. Ela é uma religião brasileira. Enquanto o candomblé é mais africano, ele vem mais puro e tenta se preservar mais, a Umbanda, ela vai ser a religião africana adaptada a tudo que existe no Brasil. Então, a riqueza dela é essa adaptação. Entendeu? Então, ela vai pegar ali influências indígenas, vai pegar influências católicas, portuguesas, e ela vai fazer uma mistura com tudo isso tudo, e o caldeirão que vai surgir dessa mistura é o que é a religião Umbanda. Então, ela surge no Brasil, porque ela é uma mistura. Ela é o fruto dessa mistura. Enquanto o candomblé, não. O candomblé é uma religião tipicamente africana, que vai se adaptando aqui, mas tenta preservar ao máximo as características da sua origem cultural. Tranquilo? Entendido? Sim. Ambas vêm com influências dos iorubás, tá? Beleza? Enquanto os bantus vão trazer muito mais um legado que é de música, língua, dança e etc. Os iorubás, eles vão trazer muito mais um legado religioso e artístico também, tá? Professora, Oi. então é para fazer até a página 13? Peraí, deixa eu ver. Isso, até a página 13. Tá, obrigado. Se vocês tiverem terminado as atividades avaliativas, tá? Porque a gente ainda vai ver o conteúdo da 13 em diante. Aí deixa pra gente fazer depois. Eu vou pedir essas atividades pra vocês só depois. Tá bom? Então é ou não para fazer? Você vai fazer, se você tiver acabado todas as atividades avaliativas, se isso não for te atrapalhar, entendeu? Porque você tem outras matérias. E porque eu vou pedir depois. Então, se você tiver terminado o seu conteúdo e quiser fazer para poder agilizar, você já vai estar reforçando seu conteúdo até agora. Isso é bom, porque aí você está com a matéria fresca na cabeça. E são só 3 perguntas, né? Então, é tranquilo. Então, vou me despedir de vocês agora. Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Mas agora tem aula lá no 8º ano. Preciso ir, tá bom? Meninos, beijos para vocês. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Professora, Beijo. tchau. Tchau.